Olá, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade ao nosso curso A Jornada Interior. Vamos dar continuidade aqui na aula Instintos e Arquétipos. Bom, na aula anterior a gente parou exatamente aqui falando sobre o inconsciente coletivo, que ele é constituído pela soma dos instintos e dos arquétipos. Nessa aula eu vou me utilizar de alguns desenhos para explicar o que seria mais ou menos, pelo menos a forma como eu compreendi o que Jung e o Maurice Stein eles estavam falando a respeito dessa dinâmica do instinto e do arquétipo dentro da psique humana. Bom, a teoria dos instintos humanos, entretanto, se acha numa situação um tanto desconfortável, porque é extremamente difícil não somente definir conceitualmente o que sejam os instintos, como também determinar o seu número e suas limitações. Sobre este ponto de vista, as opiniões divergem profundamente. Tudo o que se pode afirmar com alguma certeza é que os instintos possuem um aspecto fisiológico e um aspecto psicológico. De grande utilidade para fins descritivos é a concepção de Pierre Janet a respeito da parte superior e da parte inferior de uma determinada função. Essa função me parece ser uma função da psique. Ou seja, pessoal, aqui nós temos esse círculo azul simbolizando a psique, né, o inconsciente, né? E Jung vai utilizar de um espectro que eu chamo de escala, né? Esse espectro na parte superior, ele vai representar o polo arquetípico e a parte inferior, o polo instintivo. Então, a parte superior tem a ver com a percepção, com a apreensão intuitiva, ou seja, com o arquétipo. A parte inferior tem a ver com o instinto. E aí, o Maurice Stein vai dizer o seguinte, que a consciência ela seria uma espécie de cursor, né? Aqui eu coloquei como esse ponto focal de luz aqui, como se a consciência ela deslizasse entre esses dois polos. E aí ele fala que ora a consciência está na parte superior, ora ela está na parte inferior da psique, ou seja, ali se identificando com algum instinto. Embora seja verdade que os instintos e os arquétipos se pressupõem mutuamente como fatores correspondentes, Jung não pretende em absoluto dizer que os arquétipos podem ser reduzidos a instintos ou os instintos a arquétipos. Estão intimamente relacionados como correspondências e subsistem lado a lado, como as ideias que o homem tem a respeito dos opostos subjacentes a toda a energia psíquica. A psique existe no espaço entre o puro corpo e a mente transcendente, entre matéria e espírito, e os processos psíquicos parecem ser equilíbrios energéticos entre o espírito e o instinto, ou seja, entre esses dois polos. A psique é um fenômeno situado entre os dois e os seus processos como uma escala ao longo da qual a consciência desliza à semelhança de um cursor. Umas vezes a consciência acha-se na proximidade dos processos instintivos e cai sob a sua influência. Outras vezes desliza para outra extremidade da escala, onde o espírito predomina e até mesmo assimila os processos instintivos que mais se lhe opõem. Há uma espécie de eterno vai-vem entre a parte inferior e a parte superior, entre o polo instintivo e o polo espiritual arquetípico da psique. A consciência tomada de pânico luta contra a ameaça de ser tragada pelo primitivismo e pela inconsciência da esfera dos puros instintos, por um lado, mas também resiste, por outro, à possessão completa por forças espirituais, isto é, a psicose. Quando coordenado, porém, o arquétipo fornece forma e significado ao instinto, e o instinto fornece energia física em bruto às imagens arquetípicas para ajudá-las a realizar a meta espiritual para a qual tende a natureza inteira do homem. Essa meta espiritual do homem é o mar em direção ao qual todos os rios percorrem seus acidentados caminhos. É o prêmio que o herói conquista em sua luta contra o dragão. Bom, aqui a gente pode ver que existe não só o perigo de ser tragado pela esfera instintiva, mas também de ser
possuído pela esfera espiritual, ou seja, na esfera arquetípica existem forças espirituais que podem levar à psicose. Jung mapeia a psique como um espectro, com o arquétipo na extremidade ultravioleta e o instinto na extremidade infravermelha. Como o arquétipo é um princípio formador da força instintiva, o seu azul, que seria aqui um azul mais espiritual, está contaminado com vermelho. Parece ser violeta, ou poderíamos ainda interpretar o símile como uma espécie de apocatástase do instinto, produzida a um nível de frequência superior, da mesma forma como seria possível derivar o instinto de um arquétipo latente, isto é, transcendente, que se manifesta numa frequência de onda mais longa. Na experiência prática e concreta, instintos e arquétipos encontram-se sempre misturados e nunca em forma pura. Bom, para a gente compreender melhor, eu fiz outro desenho. Nesse trecho, o Morgenstern vai falar o seguinte: no mapa de Jung, a psique é uma região que está localizada no espaço entre a pura matéria e o puro espírito, entre o corpo humano e a mente transcendente, entre o instinto e o arquétipo. Descreve-a como um domínio que se estende entre as duas extremidades de um espectro, que tem aberturas em ambas as pontas para permitir a entrada de informação na psique. Nas extremidades da psique estão as áreas psicoides, que produzem efeitos quase psíquicos, como os sintomas psicossomáticos e os acontecimentos parapsicológicos. Quando a informação atravessa a área psicoide, ela é psiquizada e transformada em psique. Na psique, matéria e espírito reúnem-se. Bom, aqui a gente vai ter que ir por partes. Primeiramente, ele fala que a psique ela está entre duas extremidades, entre a mente transcendente, o puro espírito, que essa mente transcendente é chamada de nous ou nous, e está entre essa mente transcendente e o corpo, que é a matéria, a soma, onde estão localizados os instintos. Ele fala que nas extremidades da psique estão essas áreas chamadas de áreas psicoides, que são essas zonas cinzentas. Essas áreas psicoides, elas produzem efeitos quase que psíquicos, como, por exemplo, os sintomas psicossomáticos, que tem a ver com o corpo, né? E os acontecimentos parapsicológicos, que tem a ver com a mente, né? Com a psique. Quando a informação atravessa a área psicoide, ela é psiquizada e transformada em psique. Na psique, matéria e espírito reúnem-se. E aí, aqui, para a gente compreender, as áreas psicoides que ele fala são essas áreas cinzentas, onde há meio que uma transformação da informação que entra na psique. Ou seja, entra informação pela parte do puro espírito e entra informação da parte pura matéria. Por isso que ele fala que espírito e matéria se encontram na psique. Jung fala que a psique não é de forma alguma um sistema fechado, pelo contrário, está aberto para o mundo através do corpo e através do espírito. Aqui a gente já começa a ter um vislumbre de como é que os instintos atuam, né? E os arquétipos também. Porque os arquétipos eles estão no polo da mente transcendente, do nous, ou seja, do puro espírito, enquanto que os instintos estão na parte do soma, ou seja, do corpo. Bom, aqui para exemplificar como é que essa informação entra, né? Ele fala que entra uma informação. Eu coloquei essas setinhas aqui como se entrasse pela parte da abertura da pura matéria, do corpo, da soma, dos instintos, entrasse uma espécie de energia. Aí eu coloquei tipo aqui o símbolo da serpente também como um símbolo aqui dos instintos entrando na psique. Ele fala também que da parte do puro espírito entra informações também. Eu coloquei como que energias aqui entrando pela parte do puro espírito. E aí ele coloca o espectro nessas pontas. Eu coloquei a ponta do espectro dando exatamente na zona cinzenta, que é chamada de área psicoide, e o espectro do infravermelho, que tem a ver com os instintos, na área psicoide da pura matéria. As extremidades arquetípicas e instintivas do espectro psíquico encontram-se no inconsciente,
onde se chocam e lutam entre si, entremisturam-se e conjugam-se para formar unidades de energia e motivação que logo se manifestarão na consciência como necessidades imperativas, desejos prementes, ideias e imagens. Aqui nós temos uma chave de que quando essas energias, eu chamo de energias, né? O Morgenstern chama de informações. Quando elas entram na psique, seja pelo lado do puro espírito ou pelo lado da pura matéria, nós vamos experienciar essa energia, essa informação como manifestações na consciência, como necessidades imperativas, desejos prementes, ideias e imagens. Então, seria mais ou menos assim, né? Entra a informação e aí ela se torna aqui como uma necessidade interior, né? Que eu coloquei como um ponto de exclamação, dando a entender aqui que já entrou em contato com a consciência, né? Está dentro da psique. Mas voltando aqui para o que ele continua a dizer, ele diz o seguinte: o que vivenciamos na psique foi primeiro psiquizado e depois empacotado no inconsciente. Imagine-se uma linha que percorre a psique e liga o instinto e o espírito em cada ponta. Essa linha está atada ao arquétipo numa ponta e ao instinto na outra. Ela transmite informação e dados através da área psicóide para o inconsciente coletivo e depois para o pessoal. Daí, esses conteúdos percorrem seu caminho até a consciência. Bom, para a gente entender essa parte, eu trouxe esse desenho aqui que simboliza mais ou menos como seria, né, dentro da psique. Então, nós teríamos aqui o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, que é a camada mais próxima, né, do eu consciente, e por último aqui a consciência do ego. Numa visão um pouco aqui maior, né, seria mais ou menos isso. Então, quando essa informação, essa energia, ela entra, digamos que ela entra aqui pela parte do puro espírito. Ela primeiro vai ter contato com a área psicoide. Quando acontece dela passar por essa área psicoide, área cinzenta, ela sofre uma psiquização. E aí ela entra em contato com o inconsciente coletivo primeiro, depois ela segue para as outras camadas até chegar à consciência do ego. E aí, pessoal, eu estava montando o vídeo e eu recordei que eu tinha estudado sobre esse negócio de psiquificação há um tempo atrás, alguns meses. E aí eu lembrei e voltei nas minhas anotações, onde Jung fala que quando o instinto ele entra aqui da pura matéria para a psique, ele é um mero impulso. Por isso que eu coloquei aqui como essas setinhas. Eu identifico mais ou menos como se fossem energias entrando. O Morgenstern chama de informação. Então, quando o mero impulso instintivo, que é fisiológico, ele entra em contato com a psique, ele passa por essa zona cinzenta chamada de área psicoide. E aí ele sofre uma psiquificação. E Jung ainda vai dizer mais que quando o instinto ele está aqui na pura matéria, ele ainda não entrou na psique, ele chama de fator extrapsíquico. Ou seja, esse fator extrapsíquico passa a ter contato com a psique, que é quando ocorre essa psiquificação. E aí, eu trouxe os trechos, são 3 trechos somente, que diz o seguinte: os fatores psíquicos que determinam o comportamento humano são, sobretudo, os instintos, enquanto forças motivadoras do processo psíquico. A compulsividade, característica do instinto como fator extrapsíquico, produz estruturas que podemos considerar como determinantes do comportamento humano, ou mais precisamente, nestas circunstâncias, o fator determinante imediato não é o instinto extrapsíquico, mas a estrutura que resulta da interação do instinto com a situação do momento. Ou seja, para explicar essa parte, eu trouxe um outro desenho. Quando o instinto ele está aqui na pura matéria, ele está numa área chamada extrapsíquica, ou seja, é um fator extrapsíquico. Quando ele entra, passa pela zona cinzenta, ele sofre a psiquificação.
O fator determinante que Jung fala não é o instinto como um mero impulso, mas o que ele produz quando ele entra em contato com a psique, que ele produz uma espécie de estrutura complexa. Essa estrutura complexa eu coloquei mais ou menos aqui figurativamente, didaticamente, como se fosse aqui uma estrutura de um DNA. É apenas como se fosse, não é que seja a estrutura do DNA. Ou seja, pessoal, quando o instinto está na pura matéria, ele tem um aspecto fisiológico. Quando ele entra em contato com a psique, ele tem um aspecto psíquico agora. Ou seja, pessoal, essa produção que o instinto ele passa pela psiquificação e produz essa estrutura é que é chamado de psiquificação. E aí a minha suspeita é de que essa estrutura ela é herdada, ou seja, levaria nós para os nossos antepassados, porque seria o que eles já conseguiram, digamos assim, psiquificar de meros instintos, né, de meros impulsos instintivos em estruturas complexas que são fatores determinantes de comportamento, seria o que eles já conseguiram, porque a nossa psique ela é herdada, né, do inconsciente coletivo e está exatamente aqui no inconsciente coletivo, onde os padrões tendem a, digamos assim, o ciclo, né, tende a fazer o mesmo caminho, percorrer o mesmo caminho, ou seja, essa transformação, essa psiquificação talvez teria aí um caminho já produzido pelos nossos antepassados. Mas acredito que isso não é de forma absoluta, porque o ser humano tem a capacidade de formar novas estruturas. Bom, pessoal, na minha percepção, mesmo que ocorra essa psiquificação, eu tenho para mim que o instinto, ele entra em contato com a psique, ele vai ter aquelas duas partes, a parte superior que foi psiquificada e vai ter a parte inferior que ainda vai estar ligada ao mero impulso, ou seja, ao fisiológico, ao biológico. Então, eu acredito que é nesse momento que o instinto ele vira uma função, ou seja, ele se torna uma função psíquica, só que ao mesmo tempo ele vai ter as duas partes, a parte superior e a parte inferior. A inferior ainda vai estar ligada ao mero impulso instintivo biológico. Mas voltando aqui para o nosso texto, diz o seguinte: o fator determinante seria, por conseguinte, um instinto modificado, e o que aí acontece talvez tenha o mesmo significado que a diferença entre a cor que nós vemos e o comprimento objetivo da onda que a ocasiona. O instinto, como fator extrapsíquico, desempenha um papel de mero estímulo. O instinto, como fenômeno psíquico, seria, pelo contrário, uma assimilação do estímulo a uma estrutura psíquica complexa que eu chamo de psiquificação. Assim, o que chamo simplesmente instinto seria dado já psiquificado de origem extrapsíquica. Na psique, matéria e espírito reúnem-se. Primeiro, esses pacotes de informação passam pelo inconsciente coletivo, onde são contaminados em certa medida por outros conteúdos que já estão no inconsciente. Ou seja, pessoal, aqui retornando ao que eu tinha falado, né, das estruturas que já são herdadas, aqui o Morgenstern volta e fala quase a mesma coisa, e finalmente penetram na consciência, sob a forma de intuições, visões, sonhos, percepções de impulsos instintivos, imagens, emoções e ideias. O ego deve lidar com o conteúdo inconsciente emergente, formulando juízos sobre o seu valor e, por vezes, tomando decisões sobre se deve ou não agir de acordo com eles. O peso da escolha recai sobre a consciência do ego para tratar eticamente com essas invasões do espaço interior. Quando ele fala que elas entram sob a forma de intuições, a intuição a gente viu que é um processo inconsciente. Essas manifestações, elas se apresentam de forma inconsciente, porque sonhos, percepções de impulsos instintivos é algo muito sutil, né? Imagens, emoções, ideias.
Emoções a gente pode mais senti-las, né? As ideias também pode ser que não sejam tão claras assim. Bom, aqui é um trecho do livro O Mapa da Alma, só que falando como é que ocorre, por assim dizer, essa psiquização dessas informações ou energias que entram na psique, né, que vem da pura matéria ou do puro espírito. Ele diz o seguinte: o aparecimento da vontade é decisivo para o estabelecimento de uma função como psíquica. Fome e sexualidade, por exemplo, são pulsões da base somática que envolve a descarga de hormônios. Ambas são instintos. A pessoa deve comer e o corpo necessita de descarga sexual. Mas a vontade entra em cena, uma vez que escolhas podem ser feitas sobre o que comer ou como satisfazer os imperativos sexuais. A vontade pode intervir até um certo ponto, mesmo que ela não seja capaz de controlar de forma absoluta o comportamento final da pessoa em todos os aspectos. Ou seja, pessoal, essa parte aqui lembra muito a questão dos mitos, né, do touro, né, de Teseu e o Minotauro, Hércules e seu touro, o touro de Mitras, enfim, é a parte que ocorre em que a vontade humana, essa vontade humana, ela tem que ser, ela tem que estar ligada a uma vontade superior para que ela transforme, né, o instinto original em uma outra atividade, uma outra energia, por assim dizer, que não seja a original. Ou seja, que ocorra aí uma dominação da vontade sobre o instinto. Bom, eu queria mostrar para vocês de onde eu criei esse desenho, né, da psique com a parte puro espírito e a parte pura matéria. Eu retirei esse desenho do símbolo do Santo Graal, ou seja, a parte do puro espírito, né, aberta, e a parte da pura matéria, né, ligada ao chão, à matéria em si, e a psique no meio, ou seja, recebendo energias ou informações tanto da parte superior como da parte inferior. Bom, voltando a essa parte aqui sobre a transformação, a dominação do eu, da vontade sobre o instinto, sobre essa psiquização, eu trouxe um outro trecho do mapa da alma que diz o seguinte: com a crescente liberdade em relação ao meramente instintivo, a parte superior da consciência atinge por fim a um nível em que a energia intrínseca à função não está mais orientada pelo instinto, no sentido original, mas alcançou uma forma dita espiritual. O instinto perde o controle da psique até um certo ponto, mas outros fatores intervêm para a controlar e orientar. Jung chama espirituais a esses fatores, mas a tradução do alemão, eu não sei como é que se pronuncia essa palavra, então nem vou tentar. Apresenta aqui um problema. Um outro adjetivo que poderia ser igualmente usado é a palavra mental. Esses fatores controladores são mentais, pertencem à mente, na acepção do grego nous ou nous, e não estão mais vinculados a uma base orgânica. Podem atuar como instintos no sentido de convocar a vontade para a ação e podem até causar a secreção de hormônios pelo corpo. Jung quer reunir o sistema de soma, psique e espírito num único todo, embora preservando as distinções analíticas entre os vários aspectos. Ou seja, quem transforma é esse nous, ou seja, essa mente que tem capacidade para transformar o instinto. É essa consciência superior no homem que tem, digamos assim, a possibilidade de transformar o instinto, de transformar a energia instintiva numa forma espiritual. O fato de que todos os processos psíquicos acessíveis à observação e à experiência estão de algum modo ligados a um substrato orgânico mostra-nos que eles se acham incorporados à vida do organismo como um todo e, consequentemente, participam de seu dinamismo, ou seja, dos instintos.
ou são, em certo sentido, o resultado da ação destes instintos. Isto não quer dizer que a psique derive exclusivamente da esfera dos instintos e, consequentemente, de seu substrato orgânico. A alma, como tal, não pode ser explicada em termos de química fisiológica, porque ela é, juntamente com a vida em si, o único fator natural capaz de converter organizações estatísticas, isto é, sujeitas às leis naturais, em estados superiores ou não naturais, em oposição à lei da entropia que governa a natureza inorgânica. Não sabemos como a vida produz os sistemas orgânicos complexos a partir do estado inorgânico, embora tenhamos a experiência direta de como a psique o faz. A vida, portanto, tem suas próprias leis que não podem ser deduzidas das conhecidas leis físicas da natureza. Mesmo assim, a psique depende em algum modo dos processos de seu substrato orgânico, ou seja, da soma, do corpo da matéria. Em qualquer caso, é altamente provável que assim o seja. A base instintiva governa a parte inferior da função, ao passo que a componente predominantemente psíquico corresponde à parte superior. A parte inferior surge como componente relativamente inalterável e automática da função, e a parte superior como uma componente alterável e voluntária. Neste ponto surge a pergunta: quando é que podemos falar de psíquico e como, em geral, definiremos o psíquico em oposição ao fisiológico? Bom, ambos os fenômenos são vitais, mas diferem no fato de que a componente funcional caracterizada como parte inferior tem um aspecto inegavelmente fisiológico. Sua existência ou não existência parece estar ligada aos hormônios. Seu funcionamento tem caráter compulsível, daí a designação de impulso. Reeves lhe atribui a natureza de reação tudo ou nada, isto é, a função ou atua integralmente ou não atua de modo algum, o que é específico da compulsão. Por outro lado, a parte superior, que pode ser otimamente descrita como psíquica, é que é sentida de fato como tal, perdeu o caráter compulsivo, podendo ser submetida ao controle da vontade e ser inclusive utilizada em uma forma contrária ao instinto original. O instinto tem suas raízes no físico e ingressa na psique sob a forma de pulsão, pensamento, memória, fantasia e emoção. Jung reconheceu que para os humanos o aspecto instintivo do comportamento é muito menos determinativo do que para outras espécies animais. Não obstante, as pessoas são em certo grau influenciadas por necessidades e processos de natureza fisiológica distintas das psíquicas. Bom, pessoal, essa parte aqui é falando sobre a mesma coisa, só que de forma diferente, porque essa aqui é do livro Mapa da Alma, enquanto que as outras partes era do livro A Natureza da Psique. Mas vejamos o que o Morgenstern fala. Usando o termo de Janet, Jung chama isso parte inferior, ou seja, parte inferior da existência humana. Essa parte é controlada por hormônios e mostra um caráter compulsivo que levou a Reeves e outros a adotarem a designação de pulsões. Na medida em que os hormônios ditam o que fazemos ou sentimos, estamos sujeitos às pulsões e ao instinto. A parte inferior, ou seja, o nível somático da psique, é fortemente influenciado por processos corporais. Tendo reconhecido esse substrato somático, Jung declara então: de conformidade com essas reflexões, o psíquico apresenta-se como uma emancipação da função em relação à sua forma instintiva e, portanto, ao seu caráter compulsório, que, como única determinante da função, pode transformá-la num mecanismo frio. A condição ou qualidade psíquica começa quando a função se desliga de seu determinismo exterior e interior e se torna capaz de aplicação mais ampla e mais livre. Quando a informação passa do soma, que é a parte da pura matéria, para a psique, ela atravessa a região psicoide e, como resultado, há um considerável abrandamento do determinismo biológico, o qual dá então lugar a uma aplicação mais ampla e mais livre.
onde começa a mostrar-se acessível à vontade motivada a partir de outras fontes. Ou seja, é Teseu dominando o seu Minotauro. Para Jung, a subida à consciência de padrões e imagens oriundas das profundezas do inconsciente coletivo psicoide fornece ao gênero humano seu propósito no universo, pois somente nós, até onde nos é dado saber, estamos aptos a perceber esses padrões e a dar expressão ao que percebemos. Dito de outra maneira, Deus precisa de nós a fim de tornar-se presente na consciência. Os humanos estão numa posição que lhes permite tomarem consciência de que o cosmos tem um princípio ordenador. O ego é motivado em parte por instintos e em parte por formas e imagens mentais, e o ego tem certa liberdade de escolha entre as várias opções, desfruta de uma certa quantidade de libido disponível, mesmo que suas motivações estejam baseadas em instinto ou governadas pelo espírito. Até a vontade, a própria essência do que define a psique, é motivada por pulsões biológicas. A motivação da vontade deve ser considerada, em primeiro lugar, como essencialmente biológica, ou seja, a vontade em nós é essencialmente, em primeiro lugar, biológica. Entretanto, os instintos perdem sua potência na ponta mental do espectro psíquico, no limite superior da psique, onde a função se desliga, por assim dizer, de seu objetivo original. Os instintos perdem sua influência como motivadores da vontade. Com a alteração de sua forma, a função é posta a serviço de outras determinantes ou motivações que aparentemente não têm mais nada a ver com os instintos. Mas Jung faz uma ressalva. Ele diz: o que estou pretendendo deixar claro é o notável fato de que a vontade não pode transgredir os limites da esfera psíquica. Ela não pode coagir o instinto, nem tem poder sobre o espírito, pois por espírito entendemos muito mais do que apenas o intelecto. O espírito e o instinto são, por natureza, autônomos e ambos lutam em igual medida o campo de aplicação da vontade. A fronteira psicoide define a área cinzenta entre os potencialmente cognoscíveis e os totalmente incognoscíveis, os potencialmente controláveis e os totalmente incontroláveis, aspectos do funcionamento humano. Não se trata de uma fronteira nítida, mas antes de uma área de transformação. Os limiares psicoides mostram um efeito a que Jung dá o nome de psiquização. A informação não psíquica torna-se psiquizada, passando do incognoscível para o desconhecido, isto é, a psique inconsciente, e daí avançando para o conhecido, ou seja, a consciência do ego. O dispositivo psíquico humano, em suma, mostra capacidade para psiquizar material proveniente dos polos somático e espiritual da realidade não psíquica. Bom, aqui tiramos outra informação. A gente sabe então que essa parte do puro espírito ele chama de uma realidade não psíquica, e a parte da pura matéria também de uma realidade não psíquica. Se observarmos a vida psíquica concreta e clinicamente, nunca é o caso de os dados relativos a uma pulsão de base instintiva serem totalmente livres de formas e imagens mentalmente baseadas. Isto é porque o instinto contém em si mesmo um modelo de sua situação. Ele realiza sempre uma imagem dotada de qualidades fixas. Os instintos funcionam muito precisamente porque são guiados por imagens e formados segundo modelos ou padrões, os quais constituem também o significado do instinto. Neste ponto do seu ensaio, Jung liga os arquétipos, os padrões mentais básicos, aos instintos. Os instintos são guiados e orientados por imagens arquetípicas. Por outro lado, porém, os arquétipos podem comportar-se como instintos. E aí, pessoal, fiz esse desenho aqui, é como se o instinto, dentro do instinto, houvesse uma imagem arquetípica, o qual é essa imagem arquetípica que guia e orienta o instinto.
Ou seja, o instinto, ele tenta realizar essa imagem arquetípica. Porém, lembrando o mito da caverna de Platão, essa realização que ele tenta fazer é uma cópia, né? É uma sombra do mundo, digamos assim, arquetípico, né? Do mundo primordial, das imagens primordiais. E aí eu me lembrei até de uma palestra da Lúcia Galvão falando, né? Que as formas aqui embaixo vão tentando se adequar, cada vez mais se aproximar, né? Ter uma aproximação mais fiel, digamos assim, mais próxima, né, dessa imagem primordial do mundo das ideias ou do mundo espiritual. Os instintos são guiados e orientados por imagens arquetípicas. Por outro lado, porém, os arquétipos podem comportar-se como instintos. Na medida em que os arquétipos intervêm no processo de formação dos conteúdos conscientes, regulando-os, modificando-os e motivando-os, eles atuam como instintos. Nada mais natural, portanto, do que supor que esses fatores que se acham em relação com os instintos e indagar se as imagens da situação típica que representam aparentemente esses princípios formadores coletivos não são, no fundo, idênticos às formas instintivas, ou seja, aos padrões de comportamento. Ou seja, pessoal, a representação arquetípica que eu disse que é como se ela tivesse dentro do instinto, o qual é ele que é essa imagem que orienta e guia o instinto. E Jung fala que essas representações arquetípicas, elas são os princípios formadores coletivos. E esses princípios formadores coletivos acabam sendo como que padrões de comportamento e são idênticos às formas instintivas, ou seja, chega-se até pensar se não é o caso de que o instinto e a representação arquetípica seja uma só e a mesma coisa. Ou seja, tanto as representações arquetípicas como os instintos são como que padrões de comportamento humano. Tão intimamente ligados se encontram os padrões arquetípicos e as pulsões instintivas que se pode tentar reduzir uns a outros, reivindicando a prioridade para uns ou outros. Essa era a opção freudiana, mas Jung rejeitou-a como um reducionismo biológico. Freud sustentava que os arquétipos, embora não usasse esse termo, nada mais são do que representações imaginais dos dois instintos básicos, Eros e Thanatos. Bom, para abrir aqui um parênteses e explicar um pouco sobre Eros e Thanatos. Eros a gente já sabe que é a personificação, o deus do amor, né, da fertilidade, da paixão na Grécia Antiga. Thanatos era a manifestação humana da morte. Freud acreditava que todo comportamento humano é impulsionado por instintos de vida e de morte. Então, Eros, ele é a representação dos impulsos de vida, como, por exemplo, preservação da vida, da espécie, a realização de desejos de prazer, enfim. E Thanatos, para Freud, ele era a representação de impulsos de morte, como, por exemplo, de agressão aos outros, de autodestruição, do desejo inconsciente de morrer. Mas, voltando à questão, esta opção postularia os arquétipos como imagens do instinto e como derivativos deles. De tão misturado que o arquétipo está com o instinto, que Freud ele viu os arquétipos, ainda que não usasse esse termo, ele via os arquétipos como derivados dos instintos. E Jung reconhece que esse argumento é formidável e ele diz: devo confessar que até o presente momento ainda não encontrei um argumento que refutasse eficazmente essa possibilidade. Uma vez que Jung não podia provar de forma inequívoca que os arquétipos e os instintos não são idênticos, o reducionismo biológico permanecia então como uma possibilidade. Entretanto, ele sabia também que os arquétipos, quando aparecem, eles têm um caráter distintamente luminoso, o qual só pode ser descrito como espiritual, se acharem que mágico é uma palavra forte demais.
Consequentemente, este fenômeno é de suma importância para a psicologia da religião. O seu efeito, porém, não é claro. Pode ser curativo ou destrutivo, mas jamais indiferente, pressupondo-se naturalmente um certo grau de clareza. Esse aspecto merece o epíteto de espiritual por excelência, isto é, acontece não raras vezes que o arquétipo aparece sob a forma de espírito nos sonhos, ou produtos de fantasia, ou comporta-se inclusive como um fantasma. Há uma certa aura mística em torno de sua luminosidade e esta exerce um efeito correspondente sobre as emoções. Ele mobiliza concepções filosóficas e religiosas justamente em pessoas que se consideraram muito acima de semelhantes acessos de fraqueza. Ele nos impele com frequência para o seu objetivo, com tanta inaudita paixão e tão implacável lógica que o sujeito submete-se ao seu sortilégio, não quer e, em última instância, já não deseja livrar-se dele, justamente porque tal experiência traz consigo uma profundidade e plenitude de sentido que era impensável antes. Bom, pessoal, aqui Jung encontra então a distinção, o que separa, né, o arquétipo do instinto, porque até então ele estava escrevendo, né, estava dizendo que os arquétipos e instintos eram tão idênticos que era capaz de dizer que os dois eram uma só e a mesma coisa. Porém, aqui ele é como se ele encontrasse uma oitava maior do arquétipo, o que diferencia o arquétipo do instinto. As imagens arquetípicas e as ideias delas derivadas têm um extraordinário poder para influenciar a consciência de um modo tão eficiente quanto os instintos identificáveis. Isso levou Jung a persuadir-se de que os arquétipos não estão limitados aos instintos, de que o espírito não é redutível ao corpo e nem a mente ao cérebro. Quando o ego depara com uma imagem arquetípica, pode ser por ela possuído, sobrepujado e render-se-lhe, mesmo querendo resistir-lhe, pois a experiência é percebida como algo sumamente fecundo e significativo. A identificação com imagens e energias arquetípicas constitui a definição de Jung de inflação e até, em última instância, psicose. Um líder carismático, por exemplo, convence as pessoas com palavras poderosas e estimula ideias que as induzam à ação, e de súbito essas ideias convertem-se na coisa mais importante na vida para os hipnotizados seguidores e os verdadeiros crentes. A própria vida pode ser sacrificada por imagens tais como bandeira ou a cruz, e por ideias como nacionalismo, patriotismo e lealdade para com a religião ou o país de cada um. As cruzadas e um sem número de outros empreendimentos irracionais ou inviáveis foram levados a cabo porque os participantes acreditaram: isto faz a minha vida ter sentido. Esta é a coisa mais importante que fiz até hoje. Imagens e ideias motivam poderosamente o ego e geram valores e significações. Com grande frequência, as cognições derrotam e dominam os instintos. Ou seja, quem nunca ouviu falar que nas ideias de Hitler havia elementos arquetípicos, ou seja, imagens arquetípicas, e que foi por isso que ele conseguiu muitos, digamos assim, muitas pessoas que se identificaram e aceitaram as suas ideias e começaram a segui-lo. Ou seja, foi assim que ele conseguiu vários simpatizantes, ou até milhões, né, de simpatizantes às suas ideias, porque provavelmente havia aí elementos arquetípicos, imagens arquetípicas, ideias arquetípicas. Em contraste com o impacto dos instintos sobre a psique, ou seja, quando uma pessoa ela sente-se impelida por uma necessidade física, a influência dos arquétipos leva ao arrebatamento com ideias e visões grandiosas. Ambos afetam dinamicamente o ego de um modo semelhante, na medida em que, de uma forma ou de outra, ele é dominado, possuído e levado a agir. Ou seja, aqui ele dá o exemplo, né, de como que, da mesma forma que o instinto leva a pessoa
a ser impelida, né, por uma necessidade física e a impele a agir, os arquétipos também, eles levam a pessoa a um arrebatamento com ideias e visões grandiosas, e ambos levam ao ego a agir, ou seja, é como que se o complexo do eu, o ego, ele fosse dominado e possuído. Malgrado ou talvez por causa de sua afinidade com o instinto, o arquétipo representa o elemento autêntico do espírito, mas de um espírito que não se deve identificar com o intelecto humano. É o que a gente pôde ver, né, em relação a Hitler. E sim com o seu spiritus recto, ou espírito regente, né? A distinção entre o espírito e o intelecto é facilmente confundida, de modo que Jung esforçou-se por esclarecer que não está falando da função intelectual, mas antes do espírito recto, o espírito que rege e orienta o ego e suas várias funções. Dominada por um arquétipo, a função intelectual pode ser usada para racionalizar a ideia arquetípica e encaminhá-la para a realização. É possível até vir a ser um teólogo. Quando dominados por ideias arquetípicas, os teólogos produzirão elaboradas justificações para ajudar a integrar, num contexto cultural, suas visões e ideias de base arquetípica. Mas não é a função intelectual que os empolga e motiva seus esforços, é pelo contrário, o elemento de visão arquetipicamente radicado em nous que dirige a função intelectual. Jung disse em Rodeios que o conteúdo essencial de todas as mitologias, de todas as religiões e de todos os ismos é arquetípico. Da mesma forma que a alma se perde em seu substrato orgânico e material, em seu domínio interior, assim também se transmite em uma forma espiritual, cuja natureza nos é tão pouco conhecida quanto a base orgânica dos instintos. O que eu chamaria de psique em sentido próprio se estende até aquele limite em que as funções podem ser influenciadas por uma vontade. A pura instintividade não permite pensar em consciência, nem precisa de consciência, mas por causa de sua liberdade de escolha empírica, a vontade precisa de uma instância superior, algo semelhante a uma consciência de si mesmo para modificar a função. Deve conhecer um objetivo diferente daquele da função, do contrário, ela coincidiria com a força propulsora da função. Drish ou Driesch enfatiza com razão: não há querer sem o saber. A violação pressupõe um sujeito que escolhe e que vê diversas possibilidades diante de si. Encarada sob este ângulo, a psique é essencialmente um conflito entre o instinto cego e a vontade, ou liberdade de escolha. Onde predomina o instinto, começam os processos psicóides que pertencem à esfera do inconsciente como elementos capazes de atingirem o nível da consciência. Aqui ele faz de novo referência à função. Essa função psíquica que está ligada com os instintos, ela só pode ser mudada, modificada, se houver uma vontade, mas essa vontade ela deve estar relacionada a uma instância superior, algo semelhante a uma consciência de si mesmo, para poder perceber, ou seja, ter aquela apreensão intuitiva do instinto e modificá-lo. Bom, pessoal, já finalizando a nossa aula, aqui eu trouxe já bem de forma resumida que as percepções instintivas e as representações arquetípicas são os dados da experiência psíquica real e não os instintos e os arquétipos em si mesmos. Até porque os instintos e os arquétipos eles são algo abstratos, bom, ou metafísicos, né, como Platão os viu pela primeira vez. As percepções instintivas e as representações arquetípicas são os dados da experiência psíquica real, não os instintos e os arquétipos em si mesmos. Nenhum dos extremos do espectro pode ser vivenciado como experiência direta, porquanto nenhum nem outro são psíquicos. Nas extremidades, a psique dissipa-se em matéria e em espírito, e o que é vivenciado como imagens arquetípicas são estruturas muito variadas que nos remetem para uma forma básica, essencialmente irrepresentável. Ou seja,
quando a gente for estudar sobre os arquétipos, a gente vai ver que a natureza dos arquétipos não pode ser apreendida, compreendida, porque é algo metafísico, é algo muito abstrato. O que nós temos são representações arquetípicas. E aí existe até uma diferença entre o que é arquétipo e o que é representação arquetípica. Mas isso é tema para a próxima aula. Todos os padrões de informação arquetípica provêm de uma fonte única, uma entidade além da capacidade humana de apreensão, para a qual Jung reserva o termo alemão Self. O Self, pessoal, é comparável mais ou menos com o Atman do hinduísmo, né? Só para a gente ter uma noção. Esta forma básica é caracterizada por certos elementos formais e determinados significados fundamentais, os quais, entretanto, só podem ser apreendidos de maneira aproximativa. As imagens arquetípicas que ligam o si mesmo ou self e a consciência do ego formam um domínio central a que Jung chama ânima e ânimos, o domínio da alma. Na opinião de Jung, as religiões politeístas promanam do domínio de ânima e ânimos e representam-no, ao passo que as religiões monoteístas baseiam-se e apontam para o arquétipo do si mesmo ou self. Ou seja, as religiões politeístas e as monoteístas, elas são como que um ponto de vista, né, de cada um é diferente, porque enquanto que as politeístas elas olham para o domínio do inconsciente nesse vasto campo que é relacionado às várias, digamos assim, ao que entra na psique, né? Poderíamos fazer essa comparação. Ou seja, esses vários elementos, essas várias energias que são transformadas, instintos e arquétipos, as religiões politeístas elas estão ligadas a isso. Só que a questão da religião monoteísta, ela está ligada em relação ao centro, ou seja, ao self, a essa entidade que é de onde vem a questão das informações arquetípicas. Bom, pessoal, chegamos então no final da nossa aula. Nessa aula eu usei apenas esses dois livros para quem tiver interesse. Então é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos ou nas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau.